Queridos irmãos, é uma grande alegria estar aqui com vocês, mesmo não respondendo imediatamente às mensagens do pastor, mas eu existo, estou aqui, tá vendo aí? E não farrapei, como diz no Nordeste, não falhei, e graças a Deus eu estou aqui. Mas eu e Osiane, a minha esposa, estamos tão gratos ao Senhor por conhecer vocês, conhecer o pastor Alberto, que eu não conhecia, rever alguns irmãos amados aqui, né? Jackson e família, Soraya e as crianças, é uma alegria tê-los revisto, né? E eu quero abrir o coração e dizer que eu sou muito grato por todo o amor, toda a hospitalidade, toda a fraternidade que nós temos provado nesse dia de ontem e nesse dia de hoje, já com pouco tempo com vocês aqui. Então, fico muito grato a Deus por eu e minha esposa estarmos sendo honrados e muito honrados e provando de toda a graça que os irmãos estão tendo e manifestando em nossas vidas. Além disso, eu quero trazer as saudações da Igreja Reformada Ebenezer, que é a igreja que eu sirvo como ministro da palavra lá. Eu trabalho em Curitiba, eu sei que vocês não estão conseguindo detectar quão nordestino eu sou, né, com o meu sotaque, né, de curitibano, que eu estou aqui falando para vocês, mas há 10 anos, pela graça de Deus, eu tenho trabalhado como missionário em Colombo, Paraná, e que é na região metropolitana de Curitiba, e temos ali revitalizado uma igreja, e se Deus assim quiser, uma igreja será instituída lá. Mas eu sou natural do Nordeste, eu dou essa dica para que vocês não tenham tanto trabalho assim, né, para... Então, vamos, nesse momento, orar ao Senhor, vamos pedir a graça de Deus para que assim possamos ter um bom momento de aprendizado da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Pai, nós te agradecemos por causa dessa comunhão que aqui estamos tendo, por tudo aquilo que nós, por meio dos hinos que já ouvimos e também pela devocional que o pastor Alberto nos trouxe, pudemos ouvir de tua parte. Mas queremos mais, bondoso Pai, que Tu possas nos trazer o ensino sagrado dentro deste tema tão importante para as nossas vidas como os desdobramentos do pacto na vida diária. Bondoso Pai, apesar do ministrante, que nós possamos ouvir a voz de Jesus nessa doutrina e que, ouvindo a voz de Jesus, possamos dizer amém àquele que é a verdade e assim possamos viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, que assim te oramos e te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, foi dado a mim a grande tarefa de podermos tratar do tema geral dessa nossa conferência. E qual o tema geral da conferência? É os desdobramentos do pacto na vida diária. E o título desse nosso encontro, ele define o aspecto prático das palestras que o compõem. E toda a doutrina, a gente tem que lembrar sempre isso, ela visa, ela objetiva a prática, isto é, conduzir-nos a uma conduta de vida consequente ao que aprendemos. Seja uma doutrina correta, seja uma doutrina errada, verdadeira, falsa, bíblica ou não, toda doutrina ela desemboca e ela nos leva a uma conduta. Então, doutrina não é algo que fica solto no ar, não é algo que fica lá etéreo, não. Doutrina ela baixa, ela tem que ser vivida, ela tem que ser praticada, qualquer tipo de doutrina. E a doutrina do pacto, ela não é diferente disso. O Senhor Deus, ele revelou a doutrina do pacto para que nós tenhamos uma vida de comunhão prática, primeiramente com Ele, por meio da pessoa de Jesus Cristo, na administração de toda a criação e para o bem de nosso próximo. Seja o próximo em geral que não esteja ligado conosco pela fé, seja o próximo que não está ligado conosco pela fé, mas que por causa da relação pactual de Deus com toda a humanidade, estamos ligados com Ele sim. Então, eu abordarei a doutrina do pacto em termos práticos, a fim de atingirmos o alvo dessa conferência. E as palestras, elas abordarão 4 temas na perspectiva do pacto. O primeiro tema será trabalho,
O segundo tema será culto. O terceiro, casamento. E o quarto e último tema será a criação dos filhos. Eu já falei com o pastor, eu vou repetir para vocês, porque eu sei que ele já passou para vocês os temas, né? E assim a gente tem os seguintes temas. O trabalho, um chamado pactual a ser vivido. Pretendo hoje à noite ainda falar para vocês sobre esse tema. O segundo tema, o culto, o nosso encontro pactual. Terceiro tema, o casamento, uma pregação de nossa relação pactual com o Senhor. E o quarto e último tema, criação de filhos, educação pactual, o que é isso? Certo? Então vejam, para nós tratarmos de cada um desses temas dentro da nossa proposta, que nos leva para pensarmos sobre o pacto, nós devemos ter uma palavra de introdução acerca do pacto. O pacto. O pacto, ou também a aliança, como disse alguém, é a moldura que engloba a Bíblia inteira. Então, quando você começa a pensar na doutrina do pacto, você não vai pensar somente em partes das Escrituras, não. Ela está emoldurando. Pense num quadro, tem a moldura do quadro, toda a moldura, ela está bordeando e ela está contendo aquela imagem linda que está ali dentro daquela tela. Outros dizem que o pacto é aquela linha que liga de Gênesis a Apocalipse, toda a doutrina das Escrituras. Outros vão chamar a doutrina do pacto como sendo a coluna vertebral da revelação do Senhor. Então a doutrina do pacto não é uma coisa que a gente vai apenas abordar uma parte das Escrituras, mas nós vamos abordar toda ela, toda a Escritura. Então ela é a moldura que engloba a Bíblia inteira, alguém disse. Então, antes de entrarmos em cada um desses temas que eu citei a vocês, eu peço que nós possamos dirigir a nossa atenção à luz da Confissão de Fé de Westminster, que é um dos padrões da Igreja Reformada aqui de Blumenau. E nós vamos, depois disto, de vermos o texto da Confissão de Fé de Westminster, vamos seguir para uma definição de pacto. Então vamos lá, vamos para o texto da Confissão de Fé de Westminster. O que é que diz o texto? A versão que eu tenho aqui, eu acredito que seja a mesma que está ali, é a seguinte: tão grande é a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido expressar por meio de um pacto. Isso é a confissão de Westminster, é a confissão da Igreja Reformada aqui em Blumenau. Então veja, que definição bíblica. Os nossos irmãos que estavam ali em Westminster, ele veio nos trazer e essa definição nos acompanha e nós confessamos junto com eles essa palavra acerca do pacto. É muito importante podermos entender que Deus, ele tem um pacto com o homem e especialmente conosco, a igreja. E a confissão, ela começa a descrever essa majestade divina, a colocar a transcendência de Deus em um alto e sublime lugar, para que nós possamos entender a grande misericórdia de Deus, o grande amor, a grande compaixão, a sua ação de chegar até nós para ter uma comunhão conosco. E tudo isso por meio de um pacto. Ele é transcendente, ele passa a sua criação, ele é um ser distinto, santo, 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 e nós somos criaturas. Então, na primeira definição sobre pacto, Deus, ele nas Escrituras e a igreja, na sua confissão, ela coloca Deus no lugar onde só ele deve estar. Ele é Deus, uma distância gigante entre a criatura. Mas ele é um Deus que não quis ficar distante da sua criatura. Deus, ele é um Deus que ele quis ter relação com essas criaturas racionais que é o homem. E daí,
para que ele pudesse ter esse contato, e desse contato conosco pudesse fruir bem-aventuranças e recompensas, por causa da sua distância, era necessário que Deus, por sua livre e espontânea vontade, por seu desejo e somente seu desejo, ele viesse até nós e se servisse de um pacto para que suas bem-aventuranças e recompensas chegassem até as nossas vidas. Dá para notar a exaltação de Deus quando nós pensamos em pacto? Então, pacto é uma ação de Deus. Pacto é Deus tomando a iniciativa de estabelecer uma aliança conosco. E quando nós pensamos no pacto, nós podemos ver que Deus, Ele está nos elevando como seres humanos a uma condição de parte nesse pacto, que Ele não era obrigado de fazer. E assim, Deus o que faz? Deus, Ele dá acesso a Ele. Ele é o Deus que abre o caminho para chegarmos a Ele e vivermos com Ele. E pode assim nos abençoar, nos recompensar com base nessa aliança. Desse modo, meus irmãos, voluntariamente, sem ser obrigado por nada, o Senhor Deus, Ele resolveu estabelecer um pacto com o homem. E essencialmente nos limites da Confissão de Westminster, sem esse pacto não haveria condições para uma relação religiosa de ligação, de consciente comunhão com Ele, de amor mútuo entre o Criador e a criatura humana, de fidelidade entre esse Deus e nós. Sem pacto não existiria isso. Aí tem um teólogo que eu gosto muito dele, chamado S.G. de Graaf, e ele disse algo muito bonito para nós vermos a beleza da necessidade do pacto. Veja, eu abro aspas para ele. Ele disse assim: sem a aliança, sem o pacto, não existe religião, comunhão consciente entre o homem e Deus, amor mútuo e fidelidade mútua. Sem a aliança, o homem seria um mero instrumento na mão de Deus. Quando Deus ele criou o homem, ele tinha em mente, Deus tinha em mente mais do que uma simples criatura. Ele criou um ser capaz de ouvir e atender à sua voz. E somente se o homem fosse capaz de responder a Deus, é que ele, Deus, poderia se tornar, o homem, poderia se tornar parte da aliança. Sem um pacto, Deus teria somente reivindicações e o homem obrigações. Enfim, pensando naquilo que diz a Confissão de Westminster, pensando no que S.G. de Graaf ele falou, eu quero chegar a uma definição de pacto. A definição que eu tomo de pacto, eu peguei emprestada de Douglas Wilson, no livro O Marido Federal. E esta é a definição. Um pacto é um laço solene, soberanamente administrado, que inclui bênçãos e maldições. Um pacto é um laço solene, soberanamente administrado, que inclui bênçãos e maldições. O pacto, assim, ele é um laço solene. O que é que significa isso? O Senhor Deus, ele legalmente estabelece uma ligação entre Ele e nós. É um laço, é um vínculo. Deus se vincula, Deus ele se liga. O Senhor Deus, nesse vínculo, ele se compromete e ele promete, e ele nos compromete, ele se compromete e ele nos compromete a cumprir o pacto que ele estabeleceu. Então, no pacto, há bênçãos e maldições firmadas.
E o Senhor Deus, soberanamente, Ele administrará esse pacto conforme a palavra que Ele firmou conosco. Vou dar um exemplo. A gente sabe que existem alguns teólogos que negam que houve um pacto pré-noético. Porque não, a palavra pacto não aparece lá quando Deus ele fala com Adão antes da queda. A gente sabe, e esses teólogos também sabem, que eles leem a Bíblia pelo menos, que em Oséias capítulo 6, versículo 7, o Senhor, isso é um detalhe, Oséias 6, 7, você pode marcar aí, Oséias 6, 7, Deus, ele fala que ele tinha um pacto com Adão, porque Adão transgrediu a palavra da aliança, certo? Não somente isso, mas quando você vai para o capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, detalhes pactuais são manifestados ali. Por exemplo, Deus, por meio de Moisés, ele vai se revelar e ele sempre está se manifestando como o Senhor, Yahvé. Ele usa o nome pactual dele, Yahvé, o Senhor. Por exemplo, veja aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 4. Esse texto não está aí no script não, tá bom? Segura. Gênesis 2, versículo 4, diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Sua Bíblia está tudo aí em formas garrafais, né? E vocês já sabem, eu só estou ratificando, que esse é o nome pactual de Deus, Yahvé. Quando você encontra na Bíblia, todas as letras em caixa alta, é o nome hebraico Yahvé, tá certo? Ora, o pacto também tem o elemento de que há uma palavra de Deus que vai ser a base para as bênçãos e maldições, não tem? Deus, ele vem ao homem e Deus, ele estabelece uma palavra base, um mandamento base, uma legislação, onde ele assim se compromete a abençoar ou amaldiçoar a parte que ele chamou para esse pacto. Aconteceu ou não aconteceu isso na Bíblia? Vocês conhecem. Vamos lá, em Gênesis, capítulo número 2, versículo número 15, versículo 16, 17, também não está no script. O texto diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, um mandamento: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está na cara aqui, é o Senhor Deus. Depois Deus ele chama a outra parte do pacto, que é o homem, e ele dá uma ordem. Nessa ordem existe um mandamento que ele poderia comer todas as árvores que existiam ali no jardim do Éden, mas uma ele não poderia comer, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não coma, um mandamento, não coma, o mandamento da vida. A bênção, e nós sabemos e conhecemos bem a doutrina do pacto das obras, ou também chamada pacto do favor. Quem é mais continental usa a palavra pacto de favor. Outros que são mais da corrente de Westminster vão falar de pacto de obras. Nesse primeiro pacto, Deus aqui está estabelecendo um mandamento quando ele diz: eu vou deixar vocês viverem e continuarem vivendo se vocês me obedecem, mas eu vou matar vocês se vocês me desobedecem. É o pacto, eis o pacto. Não está ali descrita a palavra pacto, como você não encontra nas Sagradas Escrituras a palavra trindade, mas por inferência você tem os elementos pactuais constitutivos aqui expressados e os fatos pactuais, porque vocês sabem o que aconteceram depois disso. Bênção e maldição, mandamento, partes,
Comecei de trás para frente. Então, partes, o Deus soberano, ele vem ao homem, ele chama o homem, ele eleva o homem a uma condição desse homem poder ter relação mútua com ele. Estabelece assim o mandamento, define bênção, define maldição e as consequências se dão depois. Ora, que nós podemos ver então já um ponto bem importante. Eu já falei a vocês sobre uma definição de pacto. Pacto é o quê? Pacto é um laço solene, soberanamente administrado, porque é Deus que o administra, tá certo? Que inclui bênçãos e maldições. Ora, já citei a vocês que quando nós falamos desse texto aqui, a gente está falando de um pacto, o primeiro pacto que foi estabelecido pelo Senhor, não é? Qual pacto? Como era o nome? Pacto de obras. Eu também dei outro nome, pacto de favor, tá certo? Antes da queda, havia esse pacto de obras ou pacto de favor com Adão. Adão, ele era o cabeça de toda a raça humana. Ele era o cabeça federal, pactual. A palavra federal, vocês sabem, vem de pacto, só que em latim. Então, a Confissão de Fé de Westminster, ela vai falar de pacto de obras, outros falam de pacto de favor, e usando a linguagem de Westminster, o pacto de obras, e aí eu cito a confissão, foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Está no capítulo 7 da Confissão de Westminster, o parágrafo 2. O homem quebrou o pacto de obras. Mas, como Deus não é dispensacionalista, não é? O que é que ele fez? Ele disse, não, a glória é minha. Eu sou o mesmo. Eu faço um segundo pacto. Esse pacto, e aí nós concordamos, sendo continentais ou insulares, né, sendo presbiterianos ou reformados, que esse pacto de graça é o segundo pacto. E esse pacto é apresentado nas Escrituras com o nome de testamento. E esse nome testamento, ele é uma referência a aquele que é o testador. Quem é? O Senhor Jesus Cristo. Porque tinha a ver com a referência à morte de Jesus, o testador e a eterna herança com tudo o que lhe pertence legada neste pacto. E como vocês já conhecem a Confissão de Westminster, vocês sabem que isso aí é o capítulo 7, o parágrafo 4. Não é? Esse pacto, no tempo da lei, ele foi conhecido como Antigo Testamento. E no tempo do Evangelho, como esse pacto ele foi conhecido? Como Novo Testamento. Vocês estão dormindo, gente? Como Novo Testamento. Agora vi que vocês estão acordados. Então, apesar de nós termos administrações diferentes no tempo da lei, no tempo do Evangelho, não há dois pactos da graça diferentes em substância, em natureza, mas um e o mesmo sobre várias dispensações. Um só pacto, mas com várias dispensações, administrações. A palavra dispensação, não acho que a palavra dispensação é heresia em si, tá? Não é. Não confunda dispensação com dispensacionalismo. Esse último é heresia. Tá certo? Então o que ocorre? Você vai ver Deus, ele falando com Noé, administrando esse pacto com Noé, administrando esse pacto com Moisés, administrando Abraão, depois com Moisés, depois com o tempo monárquico, do tempo dos juízes que diga, do tempo monárquico, e vem a revelação madura do pacto da graça, onde? No Novo Testamento. Eu só estou dando uma revisão, porque eu sei que vocês são presbiterianos raiz.
Ora, um mesmo pacto, não pactos desconectados, um só pacto que organicamente se desenvolve. Eu acho muito legal a gente pensar, por exemplo, quando a gente pensa no pacto, a gente pensa, por exemplo, em nossas crianças. O mais idoso aqui, ele não é diferente daquele ser que foi concebido no ventre de sua mãe. Em natureza, não. É claro que Satanás e os seus ministros, eles querem dizer que você, aqui que está me ouvindo, é diferente daquele você que foi concebido e que está no ventre de sua mãe. Sabe que Satanás e a patota dele está querendo que, não é, isso aconteça. Mas biblicamente, cientificamente, a gente sabe que você era você ali. Então no pacto é a mesma coisa, você vai ter uma evolução no sentido bom, né? Um desenvolvimento, ok? Um crescimento, certas mudanças, não em essência, porque aquele ser que está lá no ventre é o mesmo que vai morrer aos 100 anos, só com mudanças. O pacto também é a mesma coisa. Então, veja, por isso que quando eu prego, e na liturgia, quando nós temos na liturgia os 10 mandamentos, eu me refiro e dizendo, irmãos, vamos abrir, não é agora, tá? Êxodo capítulo 20. Quando o Senhor nos tirou do Egito, da casa da servidão. Porque ali estava a igreja. E nós fomos unidos a essa oliveira, a essa igreja. E a aliança, ela veio se desenvolvendo, administrações distintas, mas o Deus o mesmo, as palavras as mesmas, o povo o mesmo, o Salvador e mediador pactual sendo o mesmo que nós temos hoje. Uma fase do pacto preparando a outra fase, como a fase da infância, prepara para a adolescência, para a fase adulta, para a fase idosa. O mesmo pacto. Então, conforme a teologia pactual, e vocês devem estar pensando, pastor, o senhor não vai chegar na questão do trabalho? Calma, eu estou me esforçando para isso. O povo de Deus, lá na administração do Antigo Testamento, quanto nós na administração hoje, somos salvos da mesma forma. Somos salvos mediante a fé na promessa de salvação por meio de Jesus Cristo, o Salvador prometido desde o Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Agora, eu falei para vocês sobre o pacto, uma definição de pacto, que eu acho que vocês já esqueceram. Um pacto é um laço solene, soberanamente administrado, que inclui bênçãos e maldições. Falei dos pactos, pacto das obras ou pacto do favor, olha. Falei do pacto da graça, com administrações distintas, mas um mesmo pacto. E agora, as palavras do pacto. Lembrem-se, todo pacto tem o quê? Suas palavras que firmam. Na administração do pacto da graça, no tempo de Moisés, o Senhor Deus, ele entregou os 10 mandamentos. Agora chegou a tua vez. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Nós temos aqui a introdução da lei, onde Deus, ele fala o seguinte: então Deus falou todas estas palavras. Está vendo aí a palavra? Palavras que diga. Ora, graciosamente ele coloca esse cabeçalho. Ele tem uma aliança de graça. Esses versículos 1, 2, eles são o cabeçalho da lei que mostra a graça. Ele é o Deus que nos tirou do Egito, da casa da servidão. Ele entrega as palavras: eu sou o Senhor. A lei nunca, mas nunca, e mais uma vez,
nunca foram dadas como meio de justificação. Para nós que estamos em Cristo e para todos os crentes lá nessa época, quando os mandamentos foram dados, toda essa lei apontava para Cristo, para nos calar a boca de orgulho, não é? A gente sabe aqueles 3 usos da lei: ele nos revelar o pecado, para refrear o mal e para nos conduzir a Cristo. Da mesma forma, eram as palavras do Senhor gracioso, que era e que é o nosso Redentor, e que graciosamente entrou em uma aliança, nos trouxe, melhor dizendo, nos trouxe para uma aliança com Ele. Como os 10 mandamentos, eles foram chamados pelo próprio Deus. Veja Êxodo, capítulo 34, versículo 28, por favor. Aqui, Ismael, o eficiente auxiliador. Tá aí. Vamos todo mundo junto? E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. O que é que os 10 mandamentos são? As palavras da aliança. Quando vocês pensarem nos 10 mandamentos, vocês pensam em quê? As palavras da aliança. Ora, sabe aquela turma que não conhece as Escrituras e fica dizendo: 10 mandamentos é para o Antigo Testamento? Vocês sabem que não. Só se a aliança fosse algo somente para o Antigo Testamento. Se a aliança ela é perene como ela é de fato é. Os 10 mandamentos eles são perenes para todos nós, todos os momentos, porque eles são as palavras da aliança. Ora, quando a gente pensa nesse fato, toda a nossa abordagem aos temas de nosso encontro será à luz dos princípios das palavras do pacto, isto é, dos mandamentos do Senhor. Então, se nós vamos pensar em trabalho, em culto, em casamento, em educação de filhos, qual é o nosso óculos? Os 10 mandamentos, tá bom? Porque são as palavras da aliança. Então, conforme esses 10 mandamentos, nós trataremos o tema de hoje, que é o primeiro tema, o trabalho, um chamado pactual a ser vivido. Irmãos, vamos para o texto da palavra de Deus, mais um texto. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 31. Então nós temos aqui, para trabalharmos o tema, o trabalho, um chamado pactual a ser vivido, esse primeiro texto que eu quero trazer. O que é que diz a palavra de Deus? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Agora vamos lá para outro texto, ainda continuando esse texto. E Deus criou... Não, pode continuar. Certo. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Seguindo o próximo, que a gente vai ler até o 31. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que se dê semente, eles vos servirão de alimento. Bom vocês lerem também, né? Vamos lá, 30. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra,
E Deus viu tudo quanto fizeram, e era muito bom. E foi-se a tarde e a manhã o sexto dia. Deus cria o homem e Deus dá ao homem aquele mandato cultural. O homem tem que ser o corregente divino. O homem é o primeiro ser, não vou dizer no primeiro ser, né? Mas o homem, ele foi criado para ser um ser político. Porque o primeiro ser político, quem é? Deus. Deus. Primeiro ser. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem à sua imagem. E essa imagem se reflete não somente com os atributos bons que existem no homem no ato da criação, mas nos ofícios, ou no ofício que este homem, esta criatura, irá trabalhar. E qual é o ofício? Governo. Administração de toda a criação, de toda a terra e de todos os animais. E o homem assim foi criado porque ele é a imagem de Deus. O homem é um ser político porque ele é a imagem do primeiro ser político, Deus. Entendam isso, tá certo? Então, deu um mandato cultural. O homem agora tem que agir dessa forma. Outro texto, para que nós possamos embasar a nossa parte sobre trabalho, é Gênesis 2, 1 a 3 e versículo 15. Gênesis 2. Vocês novamente, por favor. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. Versículo 3. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Versículo 15 agora. 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e o guardasse. Ok, muito bom. Estamos falando de trabalho, sim, que é um chamado pactual a ser vivido. Então vamos tentar definir o que seja trabalho dentro desse contexto pactual, desse contexto pactual. Eu defino trabalho na visão do pacto da seguinte forma: trabalho é um chamado de Deus a uma determinada atividade por meio da qual ele concederá o sustento terreno para vivermos para a glória do seu nome, promovendo o seu reino e o socorro aos necessitados. Aí você, puxa, pastor, quando eu estava na segunda palavra, eu já perdi isso aí. Então vamos lá. O trabalho pode ser caracterizado como um chamado de Deus a uma determinada atividade por meio da atividade, ele nos concederá o sustento terreno para vivermos para a glória do seu nome, promovendo o seu reino e o socorro aos necessitados. O trabalho não tem nada a ver com você somente receber para si o suor do seu rosto. Não é somente isso. O trabalho não tem nada a ver com você estar lutando por você só e por sua só família. Trabalho não tem nada a ver descolando da sua responsabilidade individual ou familiar de ser aquele conceito de comunista, de coletividade para todo mundo. Nada a ver. Trabalho, em primeiro lugar, é um chamado de Deus. Então vamos pensar em chamado? Trabalho humano é um chamado. Quando você pensa no chamado, você pensa em vocação. Deus, ele nos vocacionou ao trabalho. E essa vocação, ela tem a ver com a imagem de Deus. Deus, ele nos criou a imagem dele, e o trabalho humano, nas suas diversas áreas,
é uma consequência dessa criação segundo a imagem de Deus. Vocês já notaram como começa a Bíblia? Capítulo 1, capítulo 2. Começa com Deus fazendo o quê? Trabalhando. Vocês já notaram isso? Deus trabalhando. Deus, ele começa a revelação se apresentando a nós como um trabalhador. Deus, ele inicia o modo de falar sobre tudo que nós precisamos para viver para Ele, para gozar e viver para a glória dEle, falando de trabalho. Isso deve nos chamar a atenção para que nós tenhamos uma visão bíblica do trabalho. Trabalho não é um mal necessário. Trabalho não é algo que nos liga ao mundo material e que por isso é desprezível. Nós não somos pagãos, os pagãos que pensam assim. Trabalho é um reflexo da ação de Deus. E quando nós estamos trabalhando, nós estamos refletindo Deus, pois somos a imagem dele. E algo além disso, desse fato que é notório demais, Deus iniciar sua revelação falando, mostrando o seu trabalho e se mostrando como trabalhador, é que Deus, ele deixa nesse relato palavras que nos dão a entender que o trabalho dele não é somente intelectual, mas é um trabalho manual. Nós lemos um texto lá em Gênesis capítulo 2, você tem a sua Bíblia. Essa expressão se mostra em outros lugares, mas eu só vou mostrar aqui, tá? Onde no capítulo 2, versículo 2 diz assim: e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Está vendo essa palavra, obra que tinha feito? Normalmente, quando você vai estudar as Escrituras do Antigo Testamento, ela é usada para descrever o trabalho de artesãos, de agricultores, de pessoas que fazem trabalho manual, que fazem trabalho braçal, labor. Que maravilhoso Deus! Você não encontra em religião alguma uma descrição da criação como sendo um trabalho, um labor prazeroso dos deuses, supostamente deuses, que trouxe a existência ao mundo que existe. Só Deus faz isso. Então, certa pessoa observou muito bem que esses tipos de expressões e essa narrativa de Deus como um trabalhador, trabalhando, trazendo tudo à existência, liga Deus a trabalhadores simples. E não é interessante que o Deus Criador, quando ele se revela como um trabalhador, quando ele encarna para nos salvar, ele não vem como um filósofo, um intelectual de Harvard, ele vem como o quê? Um carpinteiro. Um homem que trabalha, sua com as suas mãos, trazendo a salvação, sendo Deus. Isso é lindo. Ora, quando nós olhamos e pensamos em trabalho, nós vamos para as Escrituras e vemos toda a Escritura como sendo toda a criação como sendo a obra do primeiro trabalhador. O Deus,
o Senhor Yahvé. E quando a gente olha e vê a doutrina da palavra de Deus sobre providência, por exemplo, nós vemos que toda a manutenção e sustento da criação continua sendo um trabalho de Deus. Pega o Salmo de número 104, você vai ver que o Espírito de Deus é aquele que está trabalhando, trazendo renovo a toda a criação, sustentando toda a criação, fazendo tudo no seu devido lugar, existir do jeito que tem que existir e ter tudo aquilo que é necessário para existir. Nós não somos deístas, que acreditam que esse Deus criador, trabalhador, ele só fez o relógio, trabalhou na construção do relógio, deu corda nesse relógio e disse, agora é por si só. Não! Deus está envolvido como um trabalhador diariamente. Quem de nós não lembra o que Jesus ele falou lá em João capítulo 5, versículo 17? O que é que Jesus ele falou? O Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, veja como uma visão do pacto, ela vai te dar um up quando você tiver que acordar na segunda-feira, né? Para ter que ir lá até Itajaí pegar o trânsito. Ou para você que é mãe e que Deus te deu o trabalho para você se levantar, para cuidar do seu esposo, dos seus filhos, e você dizer, rapaz, eu estou nisto, refletindo a glória do meu Deus. Veja como a doutrina do pacto ela é prática para nós. Quantas pessoas elas perderam isso e quantos crentes eles olham para o trabalho como uma pessoa pagã, olha para o seu trabalho como um materialista, olha para o seu trabalho e não vê beleza, e não vê motivo, e não vê ânimo, não vê incentivo para poder trabalhar. Isso é porque não tem uma visão pactual acerca do trabalho. Trabalho é um dos modos que temos para mostrar Deus. Quando pensarmos no porquê do trabalho humano, devemos pensar na imagem de Deus em nós. E não somente isso, mas na vocação gloriosa para a qual Deus nos chamou. Você foi chamado para trabalhar, então com alegria, trabalhe. Trabalhe. Senhor Deus glorioso, Ele chamou você para isso. Para que assim, ao trabalhar, você reflita a glória dele mediante os seus ofícios, os ofícios que você desenvolve, ofícios esses executados nesta vida. Então nós temos esse chamado. Nós temos aí em Gênesis capítulo 1, versículo de número 28 a 30, como eu já li, Gênesis 2, 1 a 3, versículo 15, o trabalho. Agora, vamos pensar um pouquinho mais. Estou aqui há 45 minutos, tá? 46 agora. Não se preocupe. Vou gritar mais alto. Vejam. Nós, quando fomos criados originalmente, o Senhor Deus, Ele nos trouxe, eu já falei um pouco, como governante e dominador da criação. Estamos aí em Gênesis 1, 28. E claro que isso claro que essa doutrina ela se reflete em Salmo, versículo 8, como também em Tiago, capítulo 3, versículo 7. É claro que o Salmo 8 ele vai falar sobre Cristo, claro, mas lembrem-se, quando um profeta ele estava profetizando o Salmo de número 8, ele pensava na vida real mesmo, com base e fundamento em Gênesis capítulo 1, quando diz que Deus ele criou, fez o homem menor do que os anjos, mas subjugou ao homem tudo. Então isso é Gênesis 1:28, tá? E quando o irmão do Senhor Tiago 3:7, ele vai falar sobre o nosso cuidado de usar a língua, ele vai dizer, veja só, um órgãozinho desse aí domina tudo.
adestra animais ferozes, né? E ele está usando que base? Gênesis capítulo 1, versículo 28. Domine tudo. Então você tem ali o ensino bíblico. E outro alguém, bem observou que o homem, ele é a única criatura que Deus vocacionou para dominar e subjugar a criação. Vocês notaram isso? Somente a Adão, ele disse, domine e sujeite a terra. Os outros bichos, eles tinham que fazer só o quê? Frutificar, encher a terra. Mas a gente não. A gente tem que fazer o quê? Governar. A gente tem que sujeitar. Por quê? Porque somos a imagem de Deus. O homem, ele tem esse ofício de governar, ele tem esse ofício de sujeitar toda a criação. O trabalho do homem era uma vocação que ele deveria fazer. Agora, não pense que nesse trabalho se limitaria à agricultura e ao jardim do Éden, como a gente vê no versículo 14. Não. Lá de Gênesis, capítulo 1, versículo número 14. Né? Quando, perdão, 1, 14 não, 2, 14, né? Onde Deus, a parte que, perdão, 2:10, eu chego lá, viu? 2:10, né? 2:14. Tá vendo o que dá você não se preparar bem? Então, 2:10 em diante, ficaria lá só no jardim do Éden. Por quê? Porque você vai ver, e é aí que eu queria falar do 14, quando Deus, ele planta aquele jardim, saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, versículo 10, né? Repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison e o rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi, Egito, por ali. O nome do terceiro é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Aqui é a localização geográfica do Jardim do Éden, que Deus plantou, beleza? O que acontece? Se era para só ficar no jardim, agricultura e guardar o jardim, por que Deus ele fazia esse rio surgir, se distribuir em 4, ter pedras preciosas, metais preciosos para que o homem assim fizesse? Eu morei na Amazônia, vocês sabem, quer dizer, alguns sabem. E qual é a rodovia na Amazônia? Rio. Imagine o mundo como era nessa época, mesmo sem o Greenpeace, né, que atrapalha mais do que ajuda. Só bicho, só mata, só tudo. O que é que o rio servia? Para quê? As rodovias. Para que ouro? Ah, pastor, esse negócio aí, lá vem o senhor capitalista, mercantilista. Não, foi Deus que criou o ouro, não foi? E o ouro serve para quê? Além de mostrar a glória dele. Metais, pedras, tudo, Deus colocou lá. Foi o diabo que inventou todo o manganês que existe no mundo, todas as outras ligas e metais que desenvolveram tudo que você tem aqui de bom. Deus. Tudo isso mostra que a visão de Deus era o quê? No pacto que o seu trabalho deveria se desenvolver, e além do jardim, e além de guardar, e além da agricultura, além da agropecuária, tinha que se desenvolver e chegar a termos as grandes aeronaves, a conquistar Marte, conquistar todo o universo. Deus, ele não é um Deus que tem problema com a matéria, com a criação. O pacto lhe leva a uma visão muito maior. E o seu ofício não se limitaria à agricultura do jardim. Você tinha que integrar toda a criação como trabalhador para reger toda a criação e dizer: Senhor, eis os talentos que tu me deste e veja o lucro que eu dou para a tua glória. E aí, quando os animais pudessem perceber o homem no seu estado original,
regendo, administrando todos os bens, os animais irracionais, eles poderiam chegar e ver e ter o contato com o homem, dizendo assim: olha, esse é o Deus que deu essa criatura para que nós pudéssemos provar todo o desenvolvimento. E os outros homens, as outras criaturas que viriam, poderiam todas trabalhar, em cada um no seu ofício, nos seus diversos ofícios, diversas tarefas, diversas profissões, glorificando só um, o Deus Todo-Poderoso. Veja como pensar em trabalho numa perspectiva de pacto amplia a nossa visão sobre o trabalho. Sabe por que o cristianismo desenvolveu o mundo quando se desvencilhou do gnosticismo que dizia que a matéria é má? É por causa de uma visão de pacto. Sabe por que quando acontece a reforma protestante do século XVI, as partes que abraçaram a reforma desenvolveram muito mais do que as partes que ficaram no catolicismo, que tinha mais gnosticismo do que tudo no mundo, na sua ideia de contemplação? Qual é a profissão melhor? É você ser um contemplador da criação. Embora que, na Idade Média, nós sabemos muito bem que os mosteiros foram instrumentos de Deus para muitos desenvolvimentos, mas poderia desenvolver muito mais se eles fossem reformados. Ora, veja a sua visão para o mundo. Como se abre a sua visão de trabalho quando você entende pacto. Você é um trabalhador e você tem um chamado de trabalhar, porque você foi criado para a glória de Deus, o primeiro trabalhador. E você é trabalhador porque Ele é trabalhador. Ora, eu vou fazer uma pegadinha com vocês, mas eu já dei a dica. Vocês são espertos. Vocês são da Igreja Reformada de Blumenau, né? Segura que lá vai. Qual tipo de trabalho é mais nobre? Um trabalho filosófico, intelectual, ou um trabalho braçal? Quebrar pedra. Qual o trabalho mais nobre? Certo? Mas assim, pense mais um pouquinho. É o que glorifica a Deus. Aí eu vou fazer a pergunta: tem algum trabalho que não glorifica a Deus por natureza, que a gente está vendo? Não, né? Só por falha. Mas veja, qual o trabalho mais nobre? Trabalho intelectual, pastor lá, estudando. O irmão que acorda de manhã cedo, vai pegar um busão. Aqui tem um ônibus aqui em Blumenau, tem, né? Assim, lotado. Aquele quando você pega, você fica assim, qual é a hora? Aí o outro diz assim, diz a ele. É assim? Qual o trabalho? Que tipo de trabalho é mais nobre, gente? Pare para pensar no que eu falei sobre que o trabalho é uma vocação de Deus para que por meio dele você receba o sustento terreno para a glória dele, para o desenvolvimento do reino e para o bem necessitado. Qual o trabalho mais nobre? O intelectual ou o cara que está quebrando pedra nessa rodovia que estão construindo? Vou facilitar vocês. Ambos são nobres. Por quê? Porque são vocações. Me deu uma picareta para eu quebrar uma pedra, eu quebro minha coluna. Mas quem chamou o trabalhador braçal e deu a picareta para ele fazer o trabalho dele com todo afinco e a gente poder ter uma boa rodovia aqui em Blumenau? Quem foi? Foi Deus. A gente sai daquelas ideias pagãs, gregas, de que o trabalho nobre é o trabalho intelectual. Os gregos é que pensavam nisso, gente. A turma estava fazendo uma guerra aí, injusta, dizendo que um certo teólogo estava defendendo a escravidão. Vocês sabem, né, que eu estou falando. Só porque ele só afirmou coisas que estão na Bíblia. Mas ninguém chegou, por exemplo, para Platão, Aristóteles, e disse que eles defendiam
escravagismo. Porque eles diziam que não nascem para ser escravo mesmo, tem que ser. Mas não existe trabalho, quando você pensa assim, qual o trabalho mais nobre? Tem trabalho que você vai ganhar mais dinheiro. Mas não significa dizer que é mais nobre do que você ser uma simples faxineira que glorifica a Deus quando está limpando o prédio e está dizendo, ó Senhor, como eu limpo aqui, varrendo esse chão, essa sujeira, o sangue de Jesus limpou a minha alma. E você glorifica a Deus e vai fazer o seu trabalho direitinho do que aquele grande intelectual que está lá em Harvard ensinando tudo conforme a glória de Deus. Você entende? Agora, é claro, vai ter, como é que se chama? O desvirtuamento disso. E aí, lembre-se, o pecado sempre é parasita. O pecado, ele gruda e ele... Então, o trabalho é uma bênção, nobilíssimo, qualquer ofício que Deus te deu. O pecado gruda e quebra, tá bom? Então você está aí com um problema, mas, puxa vida, eu queria tanto ser astronauta, mas você não gosta de física. Como você vai ser astronauta se você não gosta de física? Então Deus não te habilitou para isso. Mas você vai ser um bom orador, um bom advogado. Então deixa da tua frustração, porque possivelmente a tua vocação é ser um bom advogado para garantir o direito a outros, para glorificar Deus nisso. Mas eu queria ser isso ou aquilo. Deus não te chamou, possivelmente, ou não é o tempo, ou você não está preparado, mas o trabalho que Deus te chama a fazer, e agora satisfaça-se com ele, porque essa é a vocação que Deus está lhe dando, lhe chamando, para que do suor do teu rosto você possa o quê? Ter sustento nessa terra, glorificar a Ele, investir no seu reino e poder assim ajudar o necessitado. Isso é uma vocação. Pastor, são 59 minutos e eu sei que vocês ouvem muita pregação, mas eu estou vendo a hora agora sobre isso e eu me propus nessa primeira noite tratar esse tema. Então mais um pouquinho, por favor, tá bom? Mais um pouquinho. Vamos lá. Trabalho é um mal em si? Não, a gente já sabe. Deus começa mostrando-se como trabalhador. Deus, Ele dá o trabalho a nós, os diversos tipos de trabalho. Mas o trabalho foi dificultado pela queda. Não foi? Foi. O trabalho é pré-queda. Mas com a queda, o que aconteceu? Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. A gente não suava antes não, pastor? Suaria. Mas ali fala muito mais do que isso. A terra foi maldita por nossa causa em Adão. E aí, o que aconteceu? Todos os danos. Então você sofre, você tem problemas para desenvolver o seu ofício, o seu chamado, mas isso não é por causa do trabalho em si, mas por causa da queda. Então nós precisamos de uma redenção do trabalho. A outra coisa é que o trabalho dentro da aliança, ele tem uma regulação. Lembra-se que eu falei? Nós vamos trabalhar os aspectos conforme o quê? À luz dos mandamentos, que são as palavras da aliança. E quando eu pergunto a você, qual o mandamento que regula o nosso trabalho? Que mandamento você pensa? Em qual mandamento você pensa? Qual o mandamento que regula o nosso trabalho? A gente sabe que tem vários mandamentos, os 10, mas qual o mandamento que regula o nosso trabalho? Me diga. Qual? Sexto mandamento? Não matarás? Então, eu não vou te matar. Olha, eu não vou te matar. Qual? Não furtarás, oitavo? Também. Porque a gente não glorifica a Deus no nosso trabalho, né? Roubando nosso patrão. Ou chegando e não dando 1 quilo, só 900 gramas. Olha aí, quarto mandamento. Exato. O mandamento que fala de descanso é o mandamento que é base regular do nosso trabalho. É interessante isso. Qual o único dos mandamentos que fala de trabalho? É o quarto. Não trabalharás. Não é isso que está? Mas pastor, o quarto mandamento, pensava que era culto, é também.
Todo mandamento tem as suas ações colaterais, não tem? Tem. Mas Deus, ele regula o nosso trabalho falando sobre descanso. Quando ele estabelece o descanso semanal, que ele define para nós, em todo tempo, ali Deus, ele vai estabelecer para nós as regras para como trabalhar. Para como trabalhar, servindo a ele somente, adorando a Deus somente, servindo o reino dele e ajudando os necessitados. Por quê? Porque nesse mandamento, Deus ele vai dizer que você e eu não podemos transformar o nosso trabalho como o nosso ídolo. Compreendem isso, gente? Não é fácil a gente pensar o trabalho como ídolo? É fácil. O que é que diz o mandamento? Vamos lá? Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. O que é que diz? O que é que diz? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás. Veja, trabalharás, trabalho. Vai lá. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás algo. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quem é o seu Deus libertador? É o seu trabalho? Não, só um Deus. Vocês sabem que em Auschwitz, aquele terrível campo de concentração, na porta de Auschwitz, vocês sabem o que estava escrito lá? O trabalho liberta. O trabalho não liberta. Quem é o libertador? O Senhor Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Você sabe que existem pessoas que usam o trabalho como Deus, não acha? Como é que eu posso viver se eu não trabalhar 7 dias na semana? Você acha que porque os cristãos hoje têm dificuldade em relação ao dia do Senhor? O mundo não, o mundo está vivendo seus ídolos, mas muitos cristãos. Primeiro, por ignorância sobre o pacto. Segundo, por idolatrias. E eu falo de trabalhos não lícitos, porque vocês sabem muito bem que existem trabalhos lícitos no dia do Senhor. Trabalhos que têm a ver com a ordem. Mas quantos crentes perdem o culto porque dizem que se eu perder meu trabalho, quem me sustenta? Quem é o seu Deus? Quem é o Deus Criador? É o Senhor. Vocês notaram que tem 2 versões? Eu falei primeiro da versão libertadora, porque em Deuteronômio capítulo 5, versículo 14, você vai ver a repetição dos mandamentos, e nesse texto, Deuteronômio 5,14, é a repetição do 4º mandamento, que está lá em Êxodo 20, mas existe uma diferença, porque Moisés, inspirado por Deus, ele assim é autorizado para acrescentar mais uma base para nós guardarmos o sábado, o dia de descanso. Lá era porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º ele descansou. E aqui vai falar sobre a libertação. Porque vocês eram o quê? Escravos no Egito. Então, quando nós pensamos no 4º mandamento, a gente sabe, no dia da ressurreição, o Senhor mudou para o primeiro dia da semana, o nosso sábado cristão, é o domingo, né? Todo o princípio do 4º mandamento está sendo cumprido no domingo. Nós, quando temos não a Deus como nosso Deus e o nosso trabalho como Deus,
nós iremos dizer: deixa, eu preciso sustentar minha família e por isso eu tenho que trabalhar no domingo. Por quê? Porque se eu não trabalho no domingo, quem há de me sustentar? Então isso é um ataque ao Deus sustentador, providente. Você está dizendo: não, eu preciso de 7 dias. Mas Deus diz: não, você precisa somente de 6 dias de trabalho. No 7º dia você descanse, porque eu descansei. Eu que sustento você. Então o domingo ele tem esse aspecto, o dia do Senhor tem esse aspecto de limitar o nosso trabalho para que nós entendamos quem é o nosso Deus criador e sustentador. Quem vai pagar minhas contas? Quem paga as suas contas? É Deus. É ou não? A carne se manifesta em a gente fazer as bênçãos de Deus como nossos senhores, não é isso? Veja o que é a religião falsa. Não é o homem adorar a criatura ao invés do Criador, não é? A mesma coisa acontece. O homem adora a bênção e o ofício como se Deus fosse. E aí chega naquele outro aspecto da base, do 4º mandamento. Eu sou o Deus que te libertou. O seu trabalho, quando ele está tomando a sua mente, quando ele está querendo engolir o teu domingo, e que você está, ao invés de pensando no culto a Deus e nos exercícios de piedade que devem ser no dia do Senhor, no seu descanso mental, no seu descanso físico no dia santo do Senhor, e já imaginando e dizendo: amanhã segunda-feira eu tenho que fazer isso, na terça-feira eu tenho que fazer aquilo, não sei o que, você está escravo, escrava. Você deve olhar para o seu trabalho numa perspectiva pactual. E quem regula no pacto o nosso trabalho? Os mandamentos de Deus. E nesses mandamentos de Deus, você tem que entender: Deus é o meu sustentador, Deus é o meu libertador. Não é o meu trabalho em si que vai me trazer o sustento, porque os passarinhos, eles não estão semeando, eles não estão colhendo, eles não estão fazendo celeiros, os lírios dos campos, eles não estão fiando. Salomão não teve a roupa que os lírios, que são simples vegetais, que um dia nasce, cresce e depois morre, seca, tiveram roupas mais gloriosas do que Salomão. Deus que diz a mim: trabalhe 6 dias, é o que me sustenta, é o que me libertou, e o meu trabalho não pode ser um Deus para mim. Ora, para encerrar, veja como você não pode, se você está vivendo dentro da aliança, de modo algum, ser igual ao mundo. Você deve estar procurando uma profissão talvez melhor, não tem problema. Você pode ter começado e volta um trabalho, esse trabalho é o trabalho de Deus para você. Você está querendo ser um militar, por exemplo, um enfermeiro, um médico, um piloto, um astronauta. Ser uma mãe e dona de casa, que é um ofício maravilhoso para as mulheres. Preparem suas filhas para isso. Tudo isso é de Deus para você. Talvez não chegou o tempo, não chegou a preparação, não chegou nada, mas é de Deus as vocações. E o que você deve fazer? Você deve orar pacientemente. Você deve regular os seus sentimentos em relação ao trabalho, conforme aquilo que Deus revela na palavra, conforme esse mandamento. Senão você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas cada centavo é maldito. Porque não está glorificando a Deus, não está servindo para o reino dele. E você pode até fazer boas doações para os necessitados, só por descarrego de consciência, mas não está sendo recebido por fé, como obra de fé, porque você está desrespeitando o pacto.
para encerrar, segunda vez já que eu falei isso. Tem umas três. É um vice de pastor, sabe? Para enganar vocês. Quem restaura a nossa visão de trabalho e nossa prática de trabalho? Cristo. Você vai ter lá, por exemplo, em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, várias leis do Senhor, baseadas nos 10 mandamentos, de que é o nosso viver novo como imagem de Deus. Uma delas diz assim: aquele que roube, não roube mais, mas com suas mãos trabalhem para poder o quê? Socorrer necessitado. A restauração do seu trabalho, você antes do Senhor te salvar, você estava vivendo uma vida de idolatria ao trabalho, usando o trabalho de modo distorcido. Nesse mandamento, você estava sendo um mau mordomo, porque o seu trabalho é um exercício da mordomia. E o seu trabalho não deve servir só a você, mas tinha servido somente a você. Mas por causa da salvação em Cristo e por causa desse novo homem que está sendo reconstruído em você, quando você começar a entender o seu trabalho conforme o pacto, você vai dizer: peraí, não. Agora eu só via a minha glória, eu tenho que trabalhar para a glória de Deus. Agora eu só via o meu reininho nesse mundo, mas eu tenho agora que pensar no como eu estou administrando o meu trabalho e o fruto do meu trabalho para que o reino de Deus cresça. O quanto eu tenho investido e tirado daquilo que Deus tem me dado e devolvido ao Senhor em minhas ofertas para que o ministério do Evangelho possa estar sendo promovido e sustentado por mim. Falo sustentado no sentido de apoiado. E o quanto essas minhas ofertas estão servindo à diaconia para que por meio dela os necessitados estejam sendo socorridos. Em Cristo Jesus há libertação. E em Cristo Jesus o seu trabalho vai ser redirecionado para ser aquele trabalho que o Senhor quer, para que você glorifique o nome dEle, para que você contribua para o seu reino, para que você possa socorrer os necessitados, sem nenhum prejuízo para o seu sustento nessa terra. Que nós, meus irmãos, com essa palavra da aliança, possamos pensar no trabalho, o trabalho como sendo aquilo que Deus ele determinou para nós, um chamado pactual para ser vivido. Amém.